Olá, pessoas! Hoje vamos dar sequência para nossas análises dos filmes do Quarteto Fantástico e chegou a vez do reboot de 2015, dirigido pelo Josh Trank. E esse filme, meus amigos, é um daqueles casos que geram discussões acaloradas, polêmicas de bastidores e, infelizmente, muitas decepções. Mas antes de entrar no filme em si, é importante entender um contexto. Quarteto Fantástico chegou em 2015 com uma missão ingrata de revitalizar uma franquia que já tinha duas tentativas anteriores, em 2005 e 2007, e que já tem crítica aqui no canal. Inclusive eu vou deixar a playlist aqui em algum lugar na tela para você poder conferir depois. E esses filmes, dirigidos pelo Tim Story, eram mais leves, com um toque quase cômico, e dividiram opiniões. Alguns gostaram da vibe despretensiosa e outros acharam que faltou profundidade, e quando a Fox anunciou um reboot, a promessa era de algo mais moderno, com uma abordagem mais séria, quase científica, para os primeiros super-heróis da Marvel, e a ideia era competir com o universo cinematográfico da Marvel, o famoso MCU, que na época já estava todo vapor, e com filmes como Vingadores, que elevaram o padrão do gênero, e o diretor, o Josh Trank, que vinha do sucesso independente do Poder Sem Limites, que aliás é um bom filme, ele foi escolhido para dar um toque autoral e trazer um elenco jovem e promissor, com Miles Teller como Reed Richards, a Kate Mara como a Sue Storm, o Michael B. Jordan como Johnny Storm e o Jane Bell como Ben Green, e gerou curiosidade. E a adição do Toby Kebbell como Victor Von Doom, um dos vilões mais icônicos dos quadrinhos, também aumentaram a expectativa, mas, como todos sabemos, promessas no cinema nem sempre se traduzem em resultados, e no caso de Quarteto Fantástico, o que vimos foi um projeto que desmoronou em quase todos os aspectos. E a história começa com o jovem Reed Richards, um gênio prodígio que ainda na escola trabalhava em um teletransportador com seu amigo Ben Green. E anos depois, o Red é recrutado pela Fundação Baxter, onde conhece a Sue e o Johnny Storm e também o Victor Von Doom, e juntos eles desenvolvem uma máquina capaz de viajar para outras dimensões, chamada de Planeta Zero, e um acidente durante a expedição dá poderes aos quatro protagonistas. O Red ganha elasticidade, a Sue cria campos de força, o Johnny controla o fogo e o Ben se transforma em uma criatura de pedra. E enquanto tentam lidar com as novas habilidades, eles enfrentam o Victor, que retorna como Dr. Destino com intenções destrutivas. E a premissa no papel ela é até interessante. A ideia de explorar a origem e os poderes com um toque mais realista, focado na ciência e nas consequências de experimentos arriscados, tinha potencial. O problema é que o filme nunca entrega o que promete. A narrativa é mal costurada, com furos de roteiro e decisões no mínimo questionáveis, e uma falta de ritmo que faz a experiência parecer um rascunho mal acabado. E falando os lados positivos, porque sim, mesmo em filmes problemáticos como esse, alguns pontos que merecem destaque. O primeiro ato, por exemplo, até tem momentos promissores. A introdução do Red como um jovem inventor é envolvente, com uma vibe de ficção científica que remete a filmes como De Volta para o Futuro, por exemplo, e a relação dele e o Ben, embora subdesenvolvida, traz um toque humano que poderia ter sido o coração emocional do filme. E o Miles Teller, que é um bom ator, com seu carisma natural, faz um Ed convincente, especialmente nas cenas em que ele é um nerd obcecado pela ciência. E o elenco, de forma geral, é um dos poucos acertos. O Michael B. Jordan, por exemplo, injeta energia, mesmo que o roteiro não lhe dê muito espaço para brilhar. E o Jamie Bell, que apesar de limitado pela transformação em coisa, faz o que pode com o material disponível. E a estética do filme também merece menção. A fotografia aposta em tons frios e escuros, criando uma atmosfera que, em teoria, combina com a abordagem mais séria. Algumas cenas do Planeta Zero, por exemplo, com paisagens alienígenas e desoladas, são visualmente bonitas, mesmo que não sejam exploradas a fundo. E já falando dos problemas, a lista é longa, e o maior pecado de Quarteto Fantástico, na minha opinião, é a falta de coerência narrativa. O filme parece ser dividido em dois: o primeiro ato, que tenta ser um drama de ficção científica, e o segundo, que vira um filme de super-herói genérico e apressado. A transição entre essas partes é abrupta
e o ritmo do filme desmorona após o acidente no Planeta Zero, e já o segundo ato, que deveria mostrar os personagens lidando com esses poderes, é resumindo a montagens e diálogos expositivos demais, sem profundidade emocional, e o roteiro, que aqui é assinado por 3 pessoas diferentes, é um dos maiores culpados. Há uma falta gritante de desenvolvimento dos personagens. A Sue Storm, por exemplo, é reduzida a uma figura secundária com poucas falas e quase nenhuma motivação clara. É até bem parecido com a Jessica Alba dos primeiros filmes. Chega a me dar pena. E falando do Doutor Destino, ele mais uma vez, assim como nos filmes anteriores, ele é um dos maiores desperdícios do filme. Aqui ele é mais uma vez genérico, fraco, reduzido a piada, com motivações confusas e um visual que parece mais um manequim metálico. É triste e desanimador ver isso daqui pela segunda vez. E um outro problema é a direção, que embora ele tenha sim mostrado talento em filmes anteriores, aqui ele parece perdido, e há rumores de que o estúdio tem interferido pesadamente na produção, cortando cenas e exigindo refilmagens, o que pode explicar a sensação de que o filme foi editado às pressas e a montagem é confusa, com cortes rápidos e cenas que não se conectam. Um exemplo claro é a transição do laboratório para o confronto final, que parece pular etapas cruciais da história, e os efeitos visuais, que embora decentes em alguns momentos, também sofrem com a falta de polimento. A transformação do bem em coisa, por exemplo, varia entre o impressionante e o artificial, dependendo da cena. O Planeta Zero, apesar de visualmente interessante, parece subaproveitado, como se fosse apenas um pano de fundo para justificar os poderes dos protagonistas. E um dos maiores desafios desse filme é definir o seu tom. Ele é uma história de origem de super-heróis, é um blockbuster de ação, mas não consegue equilibrar essas abordagens, e o resultado é uma obra que não satisfaz nenhum público e busca um filme de super-herói. E comparado a outros filmes de super-heróis de 2015 mesmo, como Vingadores Era de Ultron ou até Homem-Formiga, Quarteto Fantástico parece ser deslocado. O MCU já havia encontrado uma fórmula que combinava humor, ação e desenvolvimento de personagem, e enquanto a Fox parecia incerta sobre como posicionar sua franquia, e a tentativa de fazer algo mais sombrio e inspirado em Batman Begins não se sustenta porque falta consistência narrativa e emocional que esse filme tinha. E não dá pra falar de Quarteto Fantástico de 2015 sem mencionar as polêmicas de produção, porque o diretor, que inicialmente tinha uma visão autoral, entrou em conflito com a Fox, que queria um filme mais alinhado com o padrão dos blockbusters, e há relatos de que ele abandonou o set em alguns momentos, e as refilmagens exigidas pelo estúdio mudaram significativamente o corte original. E o resultado é um filme que parece um Frankenstein, com partes que não se encaixam. E um exemplo claro disso, pessoal, dessa interferência, é a peruca da Kate Mara. Em algumas cenas, a Sue Storm aparece com uma peruca loira, resultado das refilmagens, que contrasta com o seu cabelo natural em algumas partes do filme. E esse detalhe, embora pequeno, é um símbolo da falta de cuidado e na finalização do projeto. A Fox também cortou cenas que poderiam ter dado mais profundidade para os personagens, como interações entre o Ed e o Ben, ou o passado do Victor, por exemplo. E o resultado foi um fracasso crítico e comercial. Com um orçamento de cerca de 120 milhões, arrecadou apenas 168 milhões mundialmente, um desempenho pífio para um filme de super-herói. O público não comprou essa proposta e a franquia foi engavetada novamente, com os direitos retornando para Marvel após a aquisição da Fox pela Disney. Então, Quarteto Fantástico de 2015 é um exemplo clássico de um filme com potencial desperdiçado. A ideia de um reboot mais sério, com um elenco talentoso, era promissora, mas a execução foi prejudicada por um roteiro fraco, uma direção inconsistente, interferência do estúdio, e o que poderia ter sido uma reinvenção ousada da primeira família da Marvel se transformou em um produto confuso, sem alma e incapaz de cativar o público. E no fim, Quarteto Fantástico é um lembrete de que boas intenções e um bom elenco não são suficientes sem uma visão clara e um roteiro sólido. E para Quarteto Fantástico de 2015, nota 3. E assim termina a nossa série de análises desses filmes do Quarteto Fantástico, e agora é esperar o novo filme que chega aos cinemas essa semana e que com certeza vai ter crítica aqui no canal, beleza, pessoal? Até um próximo vídeo e fui!